Ação. É, então, eu gostaria de colocar uma música aqui para vocês, enquanto as outras pessoas vão chegando, já são 17h31, e essa música, ela tem me falado muito ao meu coração nessa última semana, tenho escutado, e dela tenho feito uma oração, a minha oração. E eu espero que vocês escutem também e que ela seja também essa nossa oração nesse momento de início de estudo. Pode colocar. Sim. Uhum. Está saindo alguma coisa também? Espera um pouquinho que não está saindo, gente. Tudo bem. Vocês não estão ouvindo nada? Eu estou ouvindo. Hã? Eu estou ouvindo. Não está ouvindo? Não. Eu estou ouvindo. Está ouvindo a música? Agora eu estou. Tá, então agora a gente vai colocar novamente. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração.
vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Já coloquei. Oremos. Nosso querido Deus, nós suplicamos, Senhor, que venha acalmar o nosso coração. Klaus, a música está tocando. Como é que eu consigo tirar? Está indo outra música. Desculpa, pessoal, mas quando eu estava orando, a música continuou, né, em outra. Para admitir a Rony. Nosso querido e bondoso Deus, nós te pedimos, Senhor, que tu venhas acalmar o nosso coração, venha falar às nossas almas, aos nossos corações, através da tua palavra. E usa-nos também como instrumentos em tuas mãos, para anunciar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Pessoal, o texto de Gálatas, capítulo 5, né? E o capítulo 6, eu vou ler, assim, alguns pedaços, porque é bem grande, então só vou ler alguns trechos, porque quem leu já conhece o texto, né? No capítulo 5, fala o seguinte, no versículo 13 e 15, fala isso. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu vou parar aqui, depois a gente continua a leitura. Como vocês devem ter observado, a carta de Gálatas, a carta, são 6 capítulos, ela se trata da lei e da liberdade da graça, da salvação pela graça. E Paulo inicia novamente esse capítulo falando da liberdade que temos em Cristo, e que nós só temos essa liberdade porque Cristo comprou, para que, através do seu sangue, da sua morte e ressurreição. Então, a nossa liberdade tem um preço, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E Paulo, então, continua falando de um dos problemas que acontecia lá na Galácia, que era a questão da circuncisão, que alguns, como eu já disse no início, líderes religiosos queriam fazer com que esses cristãos de Gálatas começassem a adotar o princípio da lei, que era a circuncisão, que era uma obrigação de todo judeu. E Paulo fala o seguinte, olha, se você quer circuncidar-se, então você está menosprezando o sacrifício de Cristo, porque foi por conta dos nossos pecados que Cristo morreu. E na cruz ele pagou toda a nossa dívida, todo o nosso pecado. Então não é a circuncisão. Se você for fazer a circuncisão, então que você adote todos os preceitos da lei. E ele chega a dizer,
né, que alguns que estavam tão preocupados com a questão da circuncisão, ele falou, olha, se vocês acham que é tão importante, então que se castrem de uma vez. E falando um pouco sobre castrar, né, na Galácia havia uma deusa muito importante chamada Cibele. Eu lembrei até da Cibele aí de Teoflotone, né? Tinha uma deusa que chamava Cibele, e todos os seus sacerdotes, eles eram eunucos, ou seja, eles eram castrados para poder servir a essa deusa. Então, por isso que Paulo fala, olha, vocês estão tão preocupados com a circuncisão, vocês querem se tornar que nem os sacerdotes da deusa Cibele? Então, Paulo ele é bem drástico, né, nas suas colocações, ele não amacia, ele fala aquilo que ele tem que falar, a verdade, mas ele fala bem reto, né? Curto e reto. E aí, com isso, ele combate a legalidade da lei, ou seja, aquele movimento legalista da lei que estava tentando tirar daquelas pessoas que tinham sido alcançadas pelo Evangelho de Cristo e pela salvação pela graça, um legalismo que estava sendo semeado e como um fermento que faz com que a massa, né, se perca, porque para o judeu o fermento era considerado algo maligno, então era algo ruim. É interessante, né, que quando nós pensamos na nossa mente ocidental, a gente sempre pensa que o fermento é algo bom, né? Porque a gente sempre, quando faz um bolo, a gente pode fazer o melhor bolo possível, ou o melhor pão, com todos os ingredientes. Se a gente esquecer o fermento, o pão não vai crescer, o bolo não vai crescer. Então, o fermento, ele não a quantidade não é grande, é justamente o contrário, ele é pequena a quantidade, mas ela tem uma dimensão muito grande, né? Que é a questão do crescimento. E Paulo, então, está dizendo, olha, o fermento leveda toda a massa. E ele diz assim, as más influências, devagarzinho, vão contaminando todo o grupo e toda uma igreja. O mal é como isso, né? Então, Paulo aqui, ele lembra bem a questão do fermento, porque para o judeu o fermento era algo ruim, maligno, tanto é que os judeus, a minha filha, ela atende uma adolescente que é judia e é da família, né, de judeus, e é muito interessante as aprendizagens que ela tem nessa família, né? Quando chega a época da Páscoa, ou uma época onde eles têm que tirar tudo de casa, eles têm que tirar todo o fermento, toda a farinha, tudo, e tem que ser lavado, purificado, até quem tem uma padaria precisa passar nessa época para outra pessoa, né, um comércio, porque eles não podem ter nada levedado em casa, nada. Então, vocês imaginam, a gente não consegue caber na nossa mente, na nossa cabeça, como as coisas funcionam, né, para os judeus, mas eles eram acostumados com isso. Então, ele está dizendo uma pequena quantidade de fermento leveda toda uma massa. Então, a má influência também, as coisas que vão acontecendo devagarinho, tem o poder também de destruir, né? De destruir também um grupo, uma igreja. É como um inso, né? A gente que aqui tem na igreja, nós temos bastante grama, né, no quintal da igreja, no espaço. E, vez ou outra, a gente vê que nasce no meio da grama, do meio do jardim, muitos inso, né? Muitos inso. E aí, a gente tem um jardineiro, ele vem com uma roçadeira. E a roçadeira sempre corta a grama e o inso, ela dá uma parada. Mas ele não arranca o inso pela
a raiz, que é a batata, né? Então, ela sempre nasce novamente porque a batata está dentro da terra. Então, para eliminar o inso, a gente precisa debruçar em cima, com uma faca ou com um instrumento para cavocar lá no fundo, para eliminar aquela batata que vai nascer novamente o inso para atrapalhar o jardim. Aqui em casa, a gente tem também grama, e meu esposo até comprou um material, uma ferramenta que cava e arranca esse inso. Então, a importância também da gente remover aquilo que também nos afasta uns dos outros. E uma das coisas que nos afasta uns dos outros e também de Deus é a mágoa, né? O pecado. Ele acaba nos afastando das pessoas, né, que nos machucam, e nessa hora somente a graça de Deus, que é suficiente para resgatar a nós mesmos. Então, aqui, Paulo está trabalhando muito a questão da liberdade, mas, ao mesmo tempo, que essa liberdade ela tem um limite. Qual o limite da liberdade? Vocês sabem? Qual é o limite da liberdade? A liberdade vai até começar a liberdade do outro. É verdade, até chegar ao limite, né? Onde chega a liberdade do outro. Mas para nós cristãos e para Paulo, ele fala que a liberdade ela é limitada pelo amor, né? Olha só, o amor é um dom, é um dos maiores dons que Paulo elenca, né? Lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele fala, né, de todos os dons. Ele fala, eu vou ensinar a vocês um caminho sobre modo excelente. E ele, então, vai falar das características do amor. Então, o amor é o limite, porque no momento que eu sei que uma atitude minha vai machucar e vai ferir o meu irmão, a minha irmã, então, o amor que eu tenho por essa pessoa e por Deus, ele vai limitar também as minhas ações. Então, isso que o Paulo fala, né, é saber respeitar, né, o outro. A minha liberdade vai até aonde chega a liberdade do outro. E o amor é o limite dessa liberdade. E o amor, ele não vem para destruir e nem denegrir a imagem de ninguém. O amor, ele é justamente para nos aproximar. E aí, no versículo... Ai, deixa eu ver aqui. No versículo 15, ele fala o seguinte: se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Quando a gente começa a ferir uns aos outros, acabamos que nós mesmos, como filhos de Deus, como irmãos, vamos destruindo a nós mesmos, porque somos irmãos, irmãos na fé, irmãos em Cristo. Então, quando Paulo fala sobre isso, é que estava acontecendo problemas dentro da igreja, onde as pessoas estavam ferindo umas às outras com palavras, com atitudes. E aí, quando eu estava lendo esse texto, porque eu sempre preparo o estudo no início da semana, lá na terça-feira de manhã eu começo a preparar o estudo. E quando eu estava preparando, na terça-feira, eu me lembrei do pai da minha cunhada, que é casada com meu irmão, que ele tinha lá em Belo Horizonte galos de briga, né? E ele, então, andava ali na serra, lá onde ele morava, com os galos de briga para levar nas rinhas, né? Para aquela briga ali, tinha aposta, tinha um monte de coisa. E os bichos, coitados, voltavam todos estrupiados quando não morriam, né? Quando não morriam na rinha, né? Na briga de galos. Então, eu nunca gostei disso. Eu acho que isso é uma forma muito, muito ruim, né? De você expor os animais. Mas o que a gente fala, se os próprios animais, a gente precisa
ter uma atitude de cuidado, de respeito, também nós precisamos ter esse mesmo cuidado, esse mesmo respeito uns pelos outros, né? E por isso que a liberdade, ela é limitada pelo amor. Eu posso discordar do meu irmão, do pensamento dele, né, da postura dele, mas eu continuo respeitando ele como irmão e como irmã. Então, era isso que Paulo estava querendo passar para esses Gálatas. E aí, ele continua no capítulo 5, né, a partir dos versículos 16, que vai falar sobre as obras da lei, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eu vou ler aqui o texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu achei muito interessante quando eu estava olhando esse texto. Eu sempre utilizo um comentarista, William Barclay. Eu sempre achei que era alemão, mas o Klaus falou que acho que não é, acho que é inglês. Ele tem todo o Novo Testamento comentado. É uma autoridade muito importante nos estudos teológicos. E eu utilizo muito ele para poder me basear nos estudos, porque para mim também é muita novidade. Para mim, quando eu comecei a estudar Gálatas, eu achei muito difícil, né? Não é uma carta fácil de entender. Então, se a gente não tem esses instrumentos, essas ferramentas, fica difícil. E eu achei interessante, né, que as obras da carne são 15. Veja só, nossa, quanta coisa, né, que ele foi colocando. E eu, então, não queria ficar discorrendo sobre cada uma, mas eu peguei algumas palavras que William Barclay ele fala sobre ela, explica, né? Por exemplo, uma das palavras é a discórdia, né? Então, a discórdia é uma palavra no grego que chama eritheia, que nas origens significava o trabalho de um operário contratado, uma pessoa que era remunerada para o trabalho. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela lutava, né, para angariar votos, de forma para ela formar uma acusação pública ou política, né? E essa acusação não era porque ele não estava sendo bem pago pelo seu trabalho, mas era porque as vantagens que ele estava querendo ver, como ele poderia ter vantagens sobre isso. Então, esse tipo de discórdia é isso que o William Barclay fala. E aí tem uma outra palavra que é bem parecida com essa, que chama-se dissensões, que é também divisão, né, na linguagem de hoje. E literalmente significa manter-se separado.
Exemplo, por exemplo, quando alguém já quer assim, cada um por si e Deus por todos. Vocês já ouviram essa frase? Né? Às vezes é muito comum pessoas falarem assim, cada um por si e Deus por todos. Mas não é dessa forma que nós, como cristãos e cristãs, pensamos. Quando a gente está numa comunidade de irmãos, de membros, quando um perde, todos perdem. Quando um sofre, todo o corpo sofre, porque não tem. Como nossos membros do corpo. Quando a gente machuca um dedo do pé, a gente sente a dor no corpo inteiro. Né? Quando a gente está com uma dor de cabeça muito forte, nossa disposição muda, a gente fica indisposta. Né? Então, algo que acontece no corpo, num dos membros, adoece todo o corpo. Então, a dissensão significa estar separado, cada um por si. O grupo não busca a unidade, né? Viver na paz. E aí eu lembrei, eu não sei se quantos de vocês lembram, eu não sei se foi numa corrida, uma vez que eu lembro que eu vi na televisão, de crianças portadoras de deficiências que estavam fazendo estavam participando de uma maratona, né, de uma corrida, e quando uma ficou para trás, ou caiu, tropeçou, e começou a chorar. E a outra, que estava lá na frente, viu, voltou, deu a mão, né? E as outras vieram também, deram as mãos e foram todas juntas. E quando chegou no pódio, ali estava, não era uma criança que tinha vencido, alguém que estava feliz e outros tristes. Todos estavam felizes. Por quê? Porque deram-se as mãos. E quando uma pessoa vence sozinha, só um é vitorioso. Mas o resto das outras pessoas ficam tristes por ter perdido. E na igreja, né, numa comunidade de membros e irmãos, precisamos sempre dar as mãos e não nos alegrarmos quando um sofre, né, ou quando um perde, mas é o contrário, né? Quando um sofre, todos sofrem com ele. Eu lembro uma vez o meu pai sempre, quando a gente era criança, que a gente escutava algumas coisas que alguma outra pessoa estava passando, né? E meu pai tinha um ensinamento, ele pouca leitura teve, sabe? Mas ele sempre deixou para a gente um ensinamento com as coisas ruins que acontecem com as outras pessoas. Ele falava o seguinte: quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, coloca a tua de molho, né? Aprenda com aquilo que não está certo, com aquilo que deu errado, aprenda para você não passar pela mesma coisa. E eu acho que é isso, né, que acontece, e é isso que Paulo está mostrando aqui, a partir dessa questão das obras da carne. E também fala sobre facções, parece a mesma coisa, mas não é. A facção já era um partido que tinha suas decisões cristalizadas. Olha só, é quando eu já tenho meu posicionamento e você pode falar o que você quiser, eu não vou mudar, você entende? Então, as pessoas que já são facções, então, são pessoas que já têm a sua opinião cristalizada e ela não se abre à mudança, né? Ela não se abre ao novo. E isso então, a facção. Bom, aí Paulo coloca também sobre a questão da bebedeira, né? Naquela época, tanto os cristãos como os gregos, eles não achavam que era coisa boa uma pessoa que bebia muito. Sempre dizia que a pessoa que bebia muito era como os animais, né? Ela se tornava na condição de animal. Mas o interessante é que eu descobri que tanto os judeus como os gregos, eles bebiam vinho, mas era assim, a diluição do vinho era 3 medidas de água por 2 de vinho. Então, era algo assim que até as crianças podiam beber, mas tudo assim era diluído,
né? E ninguém podia beber para se embriagar, porque no momento que você embriaga, você perde a noção, né, e a consciência daquilo que você está fazendo. E isso o cristão, né, não pode perder. Aí, gente, com tudo essas 15 coisas, né, que foi colocadas sobre a questão das obras da carne, Paulo agora ele vai trabalhar sobre os frutos do Espírito. É interessante, né, que ele não vai falar obras do Espírito, mas sim frutos, frutos do Espírito. E para contrapor, então, as obras da carne, Paulo, então, aponta um caminho melhor, um caminho excelente, onde o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E o Paulo continua dizendo: contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Porque elas resumem tudo de bom que um cristão, uma cristã deve ter. Todos esses frutos. E aí eu também estudei a palavra amor, né? E William Barclay, diferente de outros autores que só divide o amor em 3 categorias, ele divide em 4. Eu achei interessante, descobri uma nova. A primeira é Eros. Eros é o amor de um homem por uma mulher, ou da mulher por um homem. É um amor imbuído de paixão, né? E, então, esse é amor carnal, amor que aproxima, que apaixona. Então, esse é o amor eros. E tem o filéu. Filéu é o amor que nós temos pelo nosso próximo, pelos nossos familiares. É algo do coração, né? O amor filéu. E aí ele ainda fala agora de um novo amor, que esse eu não conhecia, que chama-se estorge. Estorge. Estorge significa antes, afeto, e se aplica particularmente ao amor dos pais pelos filhos. Então, é um amor de pai para filho, que é muito diferente também. E o último e mais importante é o amor ágape. Ágape é o termo cristão que realmente significa benevolência, invencível. Significa que nada que alguém possa nos fazer por meio de insultos, injúrias, humilhações, nos forçará a buscar outra coisa senão o bem maior do mesmo. Então, apesar de sofrer injúrias, acusações, humilhações, e era isso que o apóstolo Paulo passava no seu dia a dia. Por isso ele foi preso. Não que ele tivesse feito coisas erradas, mas porque havia pessoas que não concordavam com a sua maneira de pensar, com a sua teologia, que era muito mais libertária e que trazia libertação para as pessoas. E aqueles que estavam escravos pela lei não conseguiam ver que Paulo estava certo. E por isso ele era perseguido, ele apanhou diversas vezes, né? Foi preso diversas vezes por conta da sua fidelidade a Cristo e do seu amor ao Evangelho de Cristo. A sua causa, a sua missão era uma missão de paixão, paixão pelas vidas perdidas. Como ele poderia se calar diante de pessoas que estavam sendo enganadas, escravizadas? Então, Paulo, ele tem uma audácia muito grande de enfrentar os poderes instituídos da época, mas, acima de tudo, para ele só havia um Senhor, que é Deus, que é Jesus Cristo, e a ele era fiel. Então, esse amor ágape corresponde ao amor de Deus, o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, que se entrega, que se doa, dando a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. E um outro fruto do Espírito é a alegria. A alegria aqui não provém de coisas terrenas, mas é a alegria
que vem de Deus, que tem Deus como fundamento, né? Tem um versículo da Bíblia que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Às vezes, estamos passando por situações difíceis, mas, acima de tudo, nós temos também os frutos do Espírito. E às vezes não é fácil ter alegria ou louvar a Deus quando você está com o coração machucado, quando você está sendo preso, quando você está sendo torturado, como era o caso de Paulo, né? Que Paulo e Silas, que diante da prisão, com as mãos e os pés, né, na algema entre ferros, eles conseguem louvar a Deus, porque o seu coração, a sua mente, a sua alma estava transcendendo aquela situação difícil de dor, de sofrimento, de humilhação. Então, Paulo, ele pode ter na sua vida que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, quer na fartura, quer na escassez, né? Quer na alegria, quer na tristeza. Então, ele aprendeu a estar contente em todas as situações. É fácil? Não, não é fácil. Mas Paulo nos deixa esse ensinamento. E depois ele fala sobre a paz. E naquela época, em grego, paz chama-se eirene. Eirene. Então, a paz não é só quando você... É aquela que você experimenta paz quando você tem um governo justo. Naquela época, era um imperador. Quando o imperador era justo, o povo tinha paz, quando ele governava com justiça. Mas a paz que no Antigo Testamento, que é o Shalom de Deus, é a paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é isso? É apesar de você estar triste, é apesar de você estar sofrendo, você ter a paz que vem de Deus. Eu lembro disso quando eu estive na UTI com a minha filha Karina, quando ela era pequena, né? Eu conseguia cantar com ela, né? E sentir essa paz. É a paz que onde a gente se sente carregado por Deus. Não somos nós que estamos nos colocando em pé, mas é Deus que nos coloca em pé. É Deus que nos dá paz, é Deus que nos dá força. E é isso que Paulo está dizendo, que essa paz, né, que excede o nosso entendimento. Olha, não tem por que eu ter paz, mas eu tenho paz a si mesmo. Essa paz vem de Deus. Essa paz é o fruto do Espírito Santo. Bom, então, por isso que a paz nem sempre significa ausência de conflito. Pode ser em meio ao conflito e pode ser em meio à guerra, né? Pode ser em meio à guerra. Então, Paulo diz assim que o verdadeiro cristão, ele precisa, né, ter sempre a força, mesmo que ele levar um tropeção, que ele cair, ele precisa levantar, né? Ele precisa levantar, ele precisa ser restaurado. E aí eu leio o primeiro versículo de Gálatas, capítulo 6, que fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha só, gente. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu fiz essa leitura na linguagem de Almeida, porque eu gosto da forma como ele escreve esse texto, né? Então, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais tentado. Ou seja, quando alguém está fraco e está precisando de ser cuidado,
nós precisamos cuidar dessa pessoa e cuidar também para que não caiamos também na mesma tentação. E aqui eu queria trazer um exemplo que eu acho que fica melhor para a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Olha só, ele fala uma palavra aqui sobre restaurai-o, né? Que é uma palavra que vem para efetuar uma reparação. Suponhamos que alguém caia, quebra o braço. Há pouco tempo aqui, eu acho que a filha da Regina, a filha da Roni também, a Larissa, quebrou o pé, né? E a filha da Regina também quebrou, né, Regina? E quando há um membro quebrado, não tem o que fazer. Nós precisamos levar ao hospital a um cirurgião, não é? O cirurgião vai imobilizar, às vezes precisa de cirurgia, nem é só imobilização, né? Ele precisa de cirurgia e precisa restaurar aquele membro quebrado, né? Eu lembro que a Larissa ficou durante muito tempo usando, né, aquela, acho que tala, né? Para poder, e não podia pisar, né, no chão. Então, tem que tomar muito cuidado para não desfazer o trabalho do cirurgião. Então, outro exemplo que eu trago para nós é, por exemplo, se alguém tem um câncer, um tumor, ele precisa de ir aonde? A um hospital. E ele precisa do cirurgião para remover aquele tumor, certo? E assim é a nossa tarefa também como cristãs e cristãos, restaurar aquilo que está quebrado. O trabalho do cirurgião, o trabalho de cuidar, né, daqueles que tropeçam, daqueles que estão quebrados, e dar o suporte para que essa pessoa volte a ter os seus membros, né, com saúde perfeita, para levar uma vida normal, né, para levar uma vida normal. E aí Paulo fala o seguinte, que se não fosse pela graça de Deus, ele estaria na mesma situação daqueles que estavam indo contra o evangelho de Cristo, né? Então, se não fosse a graça de Deus, o poder restaurador de Deus na vida de Paulo, ele era um perseguidor de cristão, não é? Ele fez muita coisa errada durante o tempo que ele vivia debaixo da lei. Então, ele mostra que a graça de Deus o alcançou e o colocou numa posição diferente. E por estar numa posição diferente, ele também podia agora ajudar outros que estavam naquela posição que antes ele já tinha estado. Mas o que a gente precisa aprender, né, de que nós temos também, como cristãs e cristãos, essa tarefa de sermos o ombro amigo, o suporte, o apoio para aquela pessoa que está se sentindo quebrada, né? Para aquela pessoa que está precisando do nosso apoio, da nossa ajuda. Mas tem uma coisa que Paulo coloca, né, quando ele fala que cada um deve levar as suas cargas. Eu achei interessante, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Às vezes, nós podemos ajudar o nosso irmão na sua carga, né? Aquela história que acho que vocês já viram de uma senhora idosa carregando uma sacola de feira muito pesada e uma das crianças chega para ela com vontade de comer aquela maçã que ela está levando ali, se oferece para carregar aquela sacola. E ela, então, essa criança, então, recebe como pagamento uma maçã. Mas tem a outra criança que vê aquela senhora com aquele peso e ela se oferece para ajudar, mas sem pensar no ganhar a maçã, mas faz simplesmente pela compaixão, por estar compadecido daquela pessoa que está sofrendo. Veja, é diferente. É diferente você ajudar com interesse, que a outra pessoa te dê algo em troca, e de você ajudar sem ter
o interesse naquilo que a pessoa está trazendo para você, se é aquilo que ela pode te dar. E Deus, ele perdoa os nossos pecados quando nós erramos, quando nós pecamos. Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Mas tem uma coisa que se chama consequência dos nossos pecados. A consequência, quando nós pecamos contra o nosso corpo, por exemplo, com exagero de bebida, ou de drogas, ou de uma outra situação que a gente, né, tenha mantido o nosso corpo durante muitos e muitos anos, nós vamos ter as consequências vão vir para o nosso corpo também. Isso se chama a cicatriz. A cicatriz. E aí, aquilo do retorno que vem. E a Bíblia diz que ninguém que lança o pão sobre as águas, quando ele voltar, um dia ele vai voltar e ele vai ter aquele pão novamente. Então, tudo que você faz de bom, né, nessa vida, que você faz de forma desinteressada, isso volta. Isso volta para você, se volta para os seus filhos ou para alguém da sua família, mas a gente não faz para receber, mas nós fazemos porque é nossa obrigação como cristãs e cristãos. Bom, gente, com isso eu gostaria de ir encerrando e agora eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês que acompanharam, né, o estudo, né, da carta aos Gálatas. O que nós aprendemos? O que ficou? Né? Pode ser uma palavra, uma situação. O que nós aprendemos sobre a carta de Paulo aos Gálatas? O que ficou no nosso coração através desses estudos? Alguém poderia dizer? Nós não devemos voltar para a escravidão. Exatamente. Paulo fala bastante, né, nesse texto sobre a escravidão da lei, né? Entender a liberdade que Jesus Cristo nos deu. Exatamente. E uma vez livres, né, não devemos nos colocar novamente no jugo, né? Não devemos nos colocar novamente no jugo. Mais alguém? Graça sempre prevalece. Fé e amor. Uhum. O Klaus colocou que a graça, né, prevalece nesse texto, e a Regina colocou, né, a fé e o amor. Muito bem, Regina. Também esses dois frutos fazem parte do fruto do Espírito, né? Que a Regina falou, a fé e o amor. Né? A fé para vencer todos os dardos inflamados do inimigo. E o amor, né? Que cobre multidão de pecados. Né? Onde a nossa liberdade é limitada pelo amor. Mais alguém? Roni? Alguém mais? Bom, então nós encerramos aqui, né, o nosso estudo, a nossa carta aos Gálatas. Espero que quando vocês lerem novamente, vocês possam ter uma clareza maior, né, a partir desses estudos. Quem não assistiu, os outros podem procurar, que está gravado, né? Esse também está sendo gravado. Então, e aí depois a gente vai pegar novos textos, e agora esperamos não tão difíceis, né?
e vamos também continuar os nossos estudos. Bom, vou pedir que o Klaus, então, encerre com uma oração e depois com a bênção. Nosso querido Deus, nós te agradecemos por sempre de novo nos dares esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Não foi uma caminhada fácil, essa carta dirigida aos Gálatas pelo apóstolo Paulo, mas ela é de uma profundidade tremenda. Nós te agradecemos que nós tivemos essa oportunidade de caminhar durante semanas em cima dessa carta tão profunda. Ajuda-nos, Senhor, a viver a liberdade que o Senhor quer para cristãs e cristãos nesse mundo. Ajuda-nos a não ficarmos presos na lei, mas permita que a tua graça, o teu presente, os teus dons transformem o nosso dia a dia. Para que os frutos do Espírito façam parte do nosso viver diário, que as pessoas que nos cercam possam perceber. Te agradecemos, Senhor, por toda essa caminhada que a pastora Noemi dirigiu para nós. Obrigado, Senhor, porque tu colocaste o teu Santo Espírito na vida dela e sempre de novo colocas também na nossa vida quando nós estudamos a tua palavra. Agora te pedimos, acompanha-nos nesta noite que temos pela frente, dá-nos uma noite de descanso, dá-nos paz no coração e permita que amanhã possamos novamente acordar e, ao ver a luz do dia, perceber que tu nos dás de presente um novo dia. É em nome de Jesus que oramos pedintes, mas também agradecidos. Amém. Amém.